A diferença entre Chidori e Haikiri. Mano do céu, Choji, bora! A diferença entre o Chidori e o Haikiri. O instinto de todo mundo é dizer que são a mesma coisa, só muda o nome. Quando é o Kakashi que utiliza, vira Haikiri. Quando é o Sasuke, é o Chidori. Só que se você se aprofundar mais um pouquinho na obra, você vai ver que não é bem assim. Até mesmo nos databooks de Naruto, tanto o Chidori quanto o Haikiri são tratados como jutsu diferentes. E não é só questão de mesmo nome, tipo, é o mesmo jutsu, mas com usuários diferentes. Não, eles são listados como técnicas distintas. O Chidori usado pelo Sasuke é um jutsu de ranking A, enquanto o Haikiri, usado pelo Kakashi, é um jutsu de ranking S. Nisso, a gente percebe que o Haikiri é um nível... Eu vou te dizer, antes de ver o vídeo aqui, uma coisa. Se eu estiver errado, vai me corrigir, Choji. Simplesmente, eu vejo o Chidori, na verdade, eu lembro que foi explicado na obra. O Haikiri, na verdade, é o rank S do Chidori. Digamos que é o Chidori melhorado, o Chidori evoluído. Vamos ver? Acima. Isso já mostra que tem, no mínimo, uma diferença importante entre os dois. Então vamos tentar entender isso melhor hoje, e para isso a gente precisa voltar no tempo e ver como esse jutsu realmente funciona. E aqui entra uma coisa que a gente conhece bem, o famoso retcon de Naruto, ou melhor, aquela baguncinha que o Kishimoto fez ao longo da obra. Ele foi inventando e ajustando as coisas conforme a história andava. E o Chidori é um desses casos. Na primeira vez que o Kakashi usa contra os Zabus, ainda na ponte do País das Ondas, é simplesmente insano. Mano, eu acho desleal quando a galera fala de algum autor, por exemplo, tipo, o cara fez... Eu não tô dizendo que o Choji falou isso, tá? O Nação Nerd não falou isso aqui. Lembrando. Tô dizendo que a galera tende a dizer, e fica no subconsciente, que assim, Kishimoto errou, retcon, e pá, ele fez aquela bagunça, não sei o que. Realmente, muita gente acredita nisso, só que eu vou pegar minha peixeira. Isso aqui é pra vocês que falam, cara, vocês nunca fizeram uma obra na vida de vocês, vocês nunca escreveram uma página, vocês nunca desenharam 2 bonequinhos de palitinho. Tá entendendo? E é aí que eu digo a questão, o cara fez a obra. É muito fácil a gente criticar o bagulho com a obra que tá pronta, né? Os autores de obra pronta. Depois que tá pronto, todo mundo sabe, todo mundo entende. Por que não fez isso? Vai fazer. Já fez? Então aí tu não sabe, né? Aí que me irrita, claro, mano. Imagina tu tá criando uma obra ali, obviamente vai ter erro, principalmente quando tu faz o bagulho semanalmente, tendo que desenhar e escrever roteiro, história e toda a arte do bagulho. Não é só escrever história, né? É escrever os diálogos. Uma coisa é tu ter história na tua cabeça que vai acontecer. Outra coisa é os diálogos que vão acontecer entre os personagens para entregar de semana em semana. Tanto que tem boatos, né, e notícias que dizem que o Kishimoto trabalhava quase 19 horas por dia no auge de Naruto. Imagina? Então eu me irrito quando falam mal assim, de autores que entregam obras maravilhosas como Naruto, como Dragon Ball, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Tá de sacanagem, né? Mas teve um erro ali, por que o autor não cuidou disso? Porque ao contrário de tu que estava coçando o teu colongo lá no sofá assistindo o bagulho, o cara tava fazendo. Tu não. E sinceramente, esse foi um dos meus jutsus favoritos por muito tempo. Talvez seja até... Não tem como não ser favorito, né, Choji? Olha esse design aqui. Não tem como não ser favorito. Hoje, já que eu fico pendendo muito entre o Haikiri e até mesmo o Susanoo. Pô, fala sério, quem aí não era criança quando o Kakashi usou o Haikiri a primeira vez e ficou olhando? Olha que maneiro, o Kakashi correndo com a mão cheia de raio. Fala sério, você passou por isso também. E aí de repente, em meio àquela cena épica, o Zabuza pega e solta. Eu consigo ver o chakra dele. E tipo, isso era bizarro naquela época. No começo de Naruto, ver o chakra com os olhos era tipo nível elite. E nada comum. Já no final da série virou terça-feira, todo mundo via chakra, e isso aí é outro retcon básico que a gente acabou observando com o passar da história. Mas voltando, nessa primeira aparição, o Haikiri é só estiloso, não tem explicação. E mesmo na segunda vez que o Kakashi utiliza, também não tem. Você se lembra daquela cena tensa contra o Orochimaru? Kakashi naquele momento ativa o seu Haikiri para tentar intimidar o Sannin, mas vimos que o Kakashi nem teve a ousadia de utilizar esse jutsu contra o Orochimaru, que acaba saindo daquele local, e o Kakashi por consequência acaba desativando o jutsu. Só que aí, finalmente, quando o Sasuke o utiliza contra Gaara pela primeira vez, a gente tem uma explicação, e é uma explicação massa. O Maitugai, ao observar o Sasuke utilizando, acaba explicando aquela técnica para todo mundo, e sendo ele o maior rival do Kakashi, faz tudo se tornar ainda mais interessante. E o que faz ainda mais sentido, né? Se não é o próprio Kakashi para explicar a técnica, ninguém melhor do que o seu rival para fazer isso, que já viu ele utilizando esse jutsu. Então, o Maitugai explica que o Chidori é o único jutsu
jutsu original criado pelo Kakashi, o ninja que copia. Ele diz que esse é um jutsu feito para assassinato, e o segredo está na pressão da velocidade e na imensa quantidade de chakra produzida pela ativação extrema do braço. O Chidori é basicamente a concentração de uma grande quantidade de chakra na mão dominante, com a liberação em forma de impulso. O resultado é um chakra poderoso e cortante, com um som agudo. Uma técnica simples, se tu for ver, né? Nada demais. Depois Naruto, o Chidori vira lixo porque chakra mais elemento e deu. Era só isso. E dizem também o Chidori, na verdade, foi uma adaptação do Kakashi por não conseguir fazer o Rasengan, né? Que é o que dizem por aí. Como o próprio Maitugai afirma, esse som é simplesmente o som de 1000 pássaros, e é o que dá o nome ao jutsu Chidori. E o mais interessante... Ó o passarinho. É que nessa explicação parece que o foco principal do jutsu é a velocidade do usuário. Mas de novo, isso não é exatamente o caso. Mesmo antes, quando o Kakashi utilizava o Haikiri... Mano, o Sasuke tá com uma... Mano, é menino, é menina. Desculpa, eu não vou não falar mais nada. Eu só vou mostrar o Sasuke pra tu. E tu vai me dizer o que tem ali. O que o Sasuke tá tendo ali na traseira dele ali. Estranho. No mínimo estranho. E o Kakashi tá aqui, ó. Só apertado, não passa nada. Não passa nem Wi-Fi. Ele ativava o jutsu mesmo não se movendo. Tipo naquela cena com o Orochimaru, por exemplo. O Kakashi ativa o Haikiri na mão e fica parado. Então dá pra pensar que... Será que essa é a diferença entre o Chidori e o Haikiri? Que o Chidori precisa de movimento rápido e o Haikiri não? Mas a verdade é que... não é bem assim, porque se você analisa bem, logo de cara quando Sasuke enfrenta o Gaara a primeira vez, ele também ativa o Chidori parado. Sasuke utiliza os selos de mão, canaliza o chakra Raiton, e nisso ele começa a se movimentar em grande velocidade. Olha que foda, vou mostrar pra vocês, olha o detalhe, a diferença do início de Naruto pro final, né? Olha o Kishimoto dando ênfase no pé do Sasuke, tá entendendo? Uma coisa que depois, com o tempo, em Naruto, foi deixado de lado, que ele tinha que mostrar no início de Naruto que existiam jutsus, ó, tem que fazer um jutsu. Existia a técnica de botar o chakra no pé e se prender. Então o Sasuke estava usando essa técnica aqui para também usar como impulso para ele. Então tudo isso mostra que o Kishimoto antigamente tinha que mostrar esses detalhes. E depois ele entendeu ou foi achando, né, não tinha mais necessidade de mostrar. Por que o cara prende o pé na parede? Se o cara assistiu Naruto até aqui, claramente ele vai saber porque o pé do cara tá na parede, não precisa explicar. Mas no início, é por isso que o início de Naruto é muito mais rico em detalhes e a galera gosta mais. Porque tinha todos os detalhes que tinha que dar ênfase. A kunai, o desenho da kunai, quando sendo jogado jutsu de substituição, todos os selos de mão. Então tinha tudo isso porque era necessário mostrar. Depois de um tempo não era mais necessário. E mais só perdeu aquele brilho, né? Aquela magia do início. O chakra Raiton. E nisso, ele começa a se movimentar em grande velocidade. Mas claro que essa não é a única cena, já que no Vale do Fim, na primeira luta entre ele e o Naruto, o Sasuke também utiliza o Chidori parado. Você se lembra da cena em que o Sasuke tenta acabar com o Naruto? E nisso ele ativa o seu Chidori. Ele não se movimenta nem nada do tipo. E nisso ele foca o seu Chidori no peito do seu oponente. Então, o que parece é que a velocidade deixa sim o Chidori mais efetivo. E não é que o jutsu dependa dela para funcionar. E isso bate com o que a gente viu na primeira vez que o Kakashi utilizou o Chidori também. Naquela época, ainda era chamado de Chidori, mesmo sendo o Kakashi utilizando. Uma das cenas mais marcantes do mangá é simplesmente quando o Kakashi utiliza o seu Chidori, simplesmente sem possuir o seu Sharingan. E tudo isso, claro, para impressionar o Minato e todos ao seu redor. Ele ativou o seu Chidori parado e depois partiu em alta velocidade, com a intenção de destruir vários clones dos ninjas de Wagakure. E o interessante é que fica explícito que ele só consegue fazer tudo aquilo porque se movia em grande velocidade, claro, com o Chidori ativo em sua mão. Ou seja, nessa cena fica comprovado que dá sim para você utilizar o Chidori sem se movimentar. A bunda do Kakashi aqui, mano, parece um buraco negro, tá ligado? Caralho, vai te sugar, hein? Ele tem o jutsu de sugação, ele tinha um Kamui na bunda. Olha aqui que legal. Interessante, mano. Aqui é cultura também, viu? Não é só nação. Tá, mas quanto mais rápido você for, mais forte o jutsu fica. Tanto é que é isso que o próprio Minato diz pro Kakashi. Esse jutsu é perigoso demais, porque você precisa se mover tão rápido para fazer ele funcionar bem. E nisso, você acaba ficando vulnerável a contra-ataques. E como eu já havia citado antes, o Kakashi fez isso sem ter o Sharingan naquele momento.
Então, ele não tinha reflexo suficiente para reagir enquanto usava o Chidori. É por isso que a combinação de Chidori e Sharingan é tão perfeita. O Sharingan acaba resolvendo meio que esse problema. O Sharingan é um doujutsu tão perfeito que você pode prever os movimentos do inimigo mesmo em alta velocidade. E isso é lindo, porque o olho ali é do Obito. E, literalmente, ele acaba completando o jutsu do Kakashi. Mas aí, quando chega em Naruto Shippuden, a explicação do Chidori muda completamente. Isso tudo vem daquela explicação do Kakashi sobre a transformação da natureza, você se lembra? Isso é retratado quando ele está ensinando o Naruto a criar o Rasen Shuriken. Ele fala que, para usar o Chidori, você precisa transformar a natureza do chakra em eletricidade, ou seja, mudar para o estilo raio. Depois disso, ainda tem que moldar a forma do chakra para que ela se descarregue corretamente. Isso faz todo sentido, porque aí o Chidori pode ser usado mesmo parado. E como eu já comprovei, a série mostra isso várias vezes. Nem sempre os personagens estão correndo quando ativam o jutsu. Apesar disso, eu curto muito aquela ideia dos databooks, a de que, se você estiver se movendo rápido demais, o chakra colapsa na sua mão dominante, e querendo ou não, isso acaba tornando o jutsu ainda mais estiloso. Mas claro que o jutsu só funciona dessa forma se o personagem realmente estiver se movendo muito rápido. Aí não dá pra ficar fazendo pose com o jutsu ativado, fala sério. Uma das cenas que retrata isso melhor é quando o Sasuke utiliza o seu Chidori contra o Itachi, naquele hotel. Cara, aquela cena é simplesmente épica. Tudo bem que o Sasuke é massacrado depois, mas antes disso a gente vê que ele tá usando o jutsu dele com tudo. O chakra acaba se espalhando por todo o braço, a fúria em seu olhar, tudo acaba se encaixando com essa ideia de sobrecarga. E isso explica do porquê que ele teve que usar aquela proteção enfaixada no braço no exame Chunin, o que querendo ou não era uma proteção pro seu braço naquele momento, já que ele tinha recém aprendido aquele jutsu. Meio que acontecia com o usuário do Chidori, o que acontecia lá com o Naruto no Rasen Shuriken, mano. O Rasen Shuriken dava aquelas cortadas no saque. O Rasen Shuriken era muito mais evoluído. E era micro, né? Micro lesões e tal. Micro lâminas de chakra e vento. Só que no com o Chidori também, só que era mais visível, né? Era mais na pele e tal. Então aconteceu isso com o Sasuke. E fala sério aqui, nação. Aquele design do Sasuke, quando ele vai enfrentar o Sasuke, é simplesmente arrepiante. Na minha opinião, esse é um dos melhores designs do personagem. Por quê? Porque, olha que foda, antigamente tinha sempre a regra. Algum personagem vai mudar de roupa. Esse personagem vai ficar com roupa preta. E a partir do momento que ele botar a roupa preta, é a nova fase dele, é a nova fase do desenho. E a partir daí, a coisa vai ficar mais séria, mais bolada. É a segunda parte, ele tá mais forte. Mano, aconteceu isso com Super Choque, com qualquer outro desenho. Sempre tinha um personagem que botava roupa preta, mudava o uniforme. E aí a coisa ficava tensa. Aconteceu isso com o Sasuke, ele tinha roupinha azul, passou pra preta, a gente, agora o Sasuke tá bom. E realmente, quando ele pegou essa roupa preta, ele veio com o Chidori, veio bolado, tá entendendo? Então, era foda antigamente, né, mano? Hoje em dia... E se você concorda comigo, me fortalece com seu like, se inscreve no canal. Fortalece o Nação Nerd, vulgo Choji, a.k.a. Choji, lá no canal dele. Apoia, se inscreve no canal pro cara bater 15 mil inscritos, mano. Exatamente. E também me apoia para que eu possa bater 225 mil inscritos aqui nessa lixeira, tá bom? Até o Natal. Apoia a gente aí. Sabemos que isso de se movimentar nunca foi tratado como uma fraqueza do Chidori, o que é uma pena. Porque, somando isso ao fato de ele só poder usar 2 vezes por dia, era uma baita limitação. E tipo, talvez o Chidori realmente machucasse o braço, e usar várias vezes poderia até dificultar os movimentos depois. O detalhe mais claro sobre isso é que de fato o Sasuke usava uma proteção, e a gente vê que, antes dele utilizar o Chidori contra o Gaara, ele acaba soltando aquela faixa preta do seu braço. E ao que tudo indica, parecia que aquilo estava meio que protegendo o braço dele de todo aquele chakra. Sabe o que parecia pra mim? Sempre eu vi essas faixas no braço do Sasuke, preta assim, era de borracha. Sempre achei que era de borracha e por algum motivo a borracha isolava a energia que ia passar pro braço dele, o que faz sentido, né? Então eu já era, minha cabecinha tava funcionando. Borracha é um isolante contra o raio, né? E se ele tá usando o raio, se bota a borracha ali, talvez protegesse o braço dele. Era o que eu pensava. Mas isso aqui é só uma teoria, já que a gente nunca teve de fato uma explicação direta do autor sobre aquilo. Tudo acaba ficando meio que na entrelinha. Depois disso, a gente vê que o Sasuke não se preocupa mais com isso, uma vez que, em suas lutas contra o Naruto, como por exemplo, no telhado do hospital e até mesmo no Vale do Fim, ele utiliza o Chidori sem se preocupar. O que comprova que, talvez, com o tempo, ele acabou dominando o jutsu de uma forma que não sofresse mais os efeitos colaterais. O que só comprova que... Olha que merda, mano. O Rasengan do Naruto é uma bolinha bosta.
O Chidori do Sasuke é lindo, né? Cheio de raio e coisa. De fato, o Sasuke era um gênio nato. O Naruto tá segurando um balão na mão, uma bolinha. Por dominar um jutsu tão completo, tão rápido. E o curioso, falando sobre o Kakashi, é que parece que ele nunca sofreu com isso. O braço dele sempre ficou de boa nessas situações. Mesmo na primeira vez que ele utiliza o Chidori em combate, a gente vê que a Rin realmente o cura. Só que isso aí só acontece porque ele tomou um contra-ataque. Ou seja, não foi por causa do jutsu em si. E tem gente que acha que o Kakashi criou o Chidori tentando colocar o estilo raio no Rasengan. O que eu acredito, segundo o que a obra mostrou, é que de fato ele tentou combinar e falhou, e nisso ele acabou criando o Chidori. Mas isso nunca foi mostrado de fato. Ele até fala que consegue copiar os jutsus de Rank A, tipo o Rasengan. Mas e se eu te falar que o Kakashi conseguiu dominar até mesmo o Rasengan e não o copiou? Você acreditaria? Basta você analisar um pouco. Se o Kakashi desenvolveu o Chidori com base no que ele havia observado do Rasengan, obviamente ele não copiou esse jutsu, uma vez que, de fato, ele não tinha o Sharingan naquela época. Ou seja, ele já conhecia o Rasengan muito antes, mas não conseguiu combiná-la com seu estilo raio. Mas não copiar, né, mano? É se inspirar. O que a galera acredita, até eu muito acreditei durante muito tempo, é que ele não é que ele copiou o jutsu do... Ele se adaptou o jutsu dele através do jutsu do Minato. Então ele viu o jutsu do Minato e tentou fazer alguma coisa parecida com aquela. É o que eu sempre acreditei, entendeu? Copiar não. E lembrando, o Minato já conhecia o Rasengan na época que era sensei do Kakashi. E isso fica comprovado no one shot do Minato, uma vez que ele cria o Rasengan ainda jovem, e o Kakashi era só uma criança naquela época. Então se o Kakashi tivesse aprendido o Rasengan com o Minato, com certeza teria sido mencionado. Até porque quando o Jiraiya ensina o Rasengan pro Naruto, fica bem claro que só ele e o Minato conheciam o jutsu. Se o Kakashi soubesse, o Jiraiya teria falado, e isso parecia certo na obra naquele momento. Talvez você possa mencionar que aconteceu um retcon, e de fato não dá pra negar isso. Mas eu também não subestimaria o Kakashi, dizendo que de fato ele conseguiu dominar essa técnica só de observar o Minato utilizando. Afinal, estamos falando de um dos maiores gênios de toda a franquia. E convenhamos, você realmente acha que o anime de Naruto deixaria passar a chance de mostrar, nem que fosse em um episódio filler ou simplesmente numa cena flashback, um momento em que o Minato ensinasse o Rasengan pro Kakashi? Fala sério, isso seria realmente demais. E não faz o menor sentido eles ignorarem isso. Além do mais, essa ideia de que o Chidori nasceu de uma falha tentativa de infundir o elemento raio no Rasengan também não cola, uma vez que sabemos que essas são duas formas completamente diferentes de manipular o chakra. O Rasengan, querendo ou não, gira e colapsa o chakra num redemoinho, enquanto o Chidori canaliza o chakra como uma descarga, ou seja, são naturezas totalmente distintas. Agora, sobre a diferença entre o Chidori e o Haikiri, ela também não tem nada a ver com o processo da criação do jutsu em si. Kakashi criou o jutsu e o batizou de Chidori. O nome Haikiri, cortador do relâmpago, veio depois que ele supostamente cortou um raio com essa técnica, e o nome ficou famoso. Só que os livros de dados tratam Chidori como um jutsu de rank A, enquanto o Haikiri é listado como um jutsu de rank S. Isso aí não é pouca coisa. E a maior diferença e prova disso é que, quando você compara um jutsu de rank A com um rank S, é a mesma coisa de você comparar um Rasengan comum com um Rasen Shuriken com a liberação de vento. Querendo ou não, essa é a mesma distinção que o databook acaba colocando entre os jutsus. O Sasuke continua chamando o jutsu dele de Chidori durante toda a série, já que ele nunca utiliza de fato o Haikiri. Um bom exemplo disso é a luta contra o Deidara. O Deidara chama o ataque de Haikiri, mas o Sasuke corrige ele na hora, chamando o jutsu dele de Chidori. Isso provavelmente é uma forma de diferenciar os dois personagens, tanto o Kakashi quanto o Sasuke, e deixar cada um com sua identidade única. E parando pra pensar de uma forma mais simbólica, no caso do Sasuke até que faz todo sentido, já que ele é orgulhoso e não quer ser conhecido como só um clone do Kakashi. Ele quer ser reconhecido por sua conta própria. E o mais curioso é que, mesmo com o mesmo jutsu base, o Sasuke fez muito mais variações de Chidori do que o Kakashi fez com o Haikiri. O Sasuke criou a espada Chidori, a lança Chidori, o Chidori Nagashi, que é literalmente o fluxo de eletricidade pelo corpo. Ele estendeu o Chidori por suas armas, braços, e até mesmo utilizou ele com seus armamentos de forma ofensiva tanto quanto defensiva. Ou seja, se você para analisar todas as formas que o Sasuke utilizou de fato o Chidori, cara, a lista fica enorme. Já o Kakashi, apesar de também ter suas variações, ele só tem mais ou menos 2 ou 3 versões. Tanto que dizem que o Sasuke foi, e é comprovado, o cara que melhor usou o Chidori, digamos assim, as variações, porque criou mais variações do Chidori. Ele, abusou muito da técnica. Ou seja, um cara que pegou a técnica e começou a inventar coisas em cima dela. Ou seja,
foi um dos que melhor usou, até mesmo melhor, na verdade, não, talvez não melhor que o Kakashi, ou do mesmo nível que o Kakashi, pra ninguém ficar bravo, né, que falar mal do Kakashi. A questão é, se não quer aceitar que falar mal do Kakashi, vai tomar... Velho, é um fato que o Sasuke usou mais variedades, e se ele usou mais variedades, quem usou, tipo, de forma mais ampla o Chidori foi o próprio Sasuke. Incluindo o Kamui Haikiri, que ele só utiliza no final da série, que tecnicamente nem é só o Haikiri, porque ele envolve os poderes do Mangekyo Sharingan. Ele também tem o Haikiri em formato de animal, como um cão de raio, utilizado contra o Pen, e aquela forma expandida que ele utiliza contra o Obito. Essas, querendo ou não, são variações legais, mas o Sasuke definitivamente foi mais criativo e explorou melhor o potencial do Chidori. A real é que com tudo que mostramos até aqui, dá a entender que o Haikiri parece ser apenas uma versão mais refinada e até mesmo mais concentrada e polida do Chidori. Algo que o Kakashi dominou perfeitamente ao longo dos anos. Mas tecnicamente, os dois jutsus são a mesma base, e querendo ou não, a única diferença que a gente de fato vê é a nomenclatura do jutsu, refinamento e principalmente quem está usando. Por exemplo, você chamaria aquele mesmo ataque que acabou cortando Jubidara em dois de um jutsu de ranking A? Provavelmente não, né? Isso só mostra que sim, usuários mais fortes fazem jutsus mais fortes, mesmo que o nome do jutsu ou o ranking técnico seja o mesmo. Ou se o Haikiri tivesse alguma vantagem única que o Chidori não tem, você acha mesmo que o Sasuke não teria aprendido ou adaptado isso ao longo do Shippuden? Claro. É tipo, mano, o Rasengan, Boruto usando o Rasengan, depois, e o Naruto no mesmo Rasengan, os dois um do lado do outro. Boruto do clássico Boruto, tá? Boruto pequeno. E o Naruto grande. Obviamente, o Rasengan do Naruto seria um Rasengan de nível porra S, digamos assim. É muito técnico e sabe usar técnica. Então a técnica, na minha visão, pode crescer o nível dela. Ou seja, digamos que a técnica foi criada nível A. Eu criei a técnica e no que eu criei, ela ficou no nível A. Vem tu aí e simplesmente pega essa técnica e fala, oh, que técnica foda que o cara criou, mano. O Wiz é foda, só que eu vou estudar essa técnica. Tu estuda a técnica, melhora a técnica continua a mesma, só que tu treina em cima dela e ela passa a ser nível S, que ela melhora, entendeu? A mesma técnica, porque tu aprendeu mais coisas que deixariam a técnica melhor. Só que no caso do Chidori e Haikiri, eles mudaram o nome só. A técnica evoluiu e o nome mudou. É a mesma técnica.